Vocês já sabem o que vem por aí quando eu tô com essa beca toda, né? Calma que não é minha imitação de Faustão como no outro ano. Mas sim, é o vídeo de melhores e piores do ano. Fala galera, eu sou Douglas Ferreira e sejam muito bem-vindos ao Refúgio. 2018 já terminou e eu fiz aquele balanceamento com todas as minhas leituras do ano para escolher quais foram as minhas melhores e piores leituras que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. E se você já ficou curioso e animado, já deixa aquela curtida aqui embaixo para eu ficar sabendo que vocês gostaram do vídeo. E sem mais delongas, vamos às minhas melhores leituras de 2018. A minha primeira escolha é Jogador Número 1, do Ernest Cline. Eu já queria ler esse livro há muito tempo e com o lançamento da sua adaptação para o cinema, foi o que me estimulou de vez a pegar o livro na estante e finalmente conhecer essa história. E eu digo para vocês que foi uma experiência incrível. Eu já começo falando que esse livro tem uma premissa bem interessante que conta a história de um cara que construiu um verdadeiro império através de um jogo de realidade virtual dele, mas que antes dele falecer, ele revela que escondeu um easter egg, um segredo dentro do jogo, onde o primeiro jogador a encontrar esse easter egg vai herdar toda a sua fortuna, incluindo esse jogo. E é aí que começa a maior competição da história do mundo dos games. E a narrativa do Ernest Cline ajuda muito nessa premissa, fazendo com que a gente se envolva em vários mistérios e torça muito para que o personagem principal consiga ir enfrentando os desafios e, quem sabe, conseguir o grande prêmio. E tudo isso com uma construção de personagens e um ritmo de acontecimentos muito bem desenvolvido, que faz com que a gente se envolva com a história do início ao fim. Uma das coisas que marcaram meu 2018 foram as leituras em conjunto que eu participei, principalmente as do Buddy Read DLX, que é uma leitura coletiva organizada pela Ray, do De Livro em Livro, a Dessa, do Louca dos Livros, e a Maria, do Xícara Quente. E esse projeto me fez conhecer a próxima melhor leitura que eu vou mostrar para vocês, que foi Nevernight, do Jay Kristoff. Esse livro é uma fantasia bem sombria e sanguinária que conta a história de uma garota que teve a sua vida totalmente destruída pelos cabeças grandes do governo, mas ela não fica quieta e sai em busca de vingança. E para isso, ela entra em uma das maiores e mais perigosas organizações de assassinos do mundo. Esse é o primeiro livro de uma trilogia e nesse volume a gente acompanha toda a trajetória dessa personagem ingressando nessa instituição de assassinos e todo o treinamento e provas que ela tem que passar para de fato se tornar um membro oficial desse grupo de assassinos. Então, se você gosta de uma história com violência e conspirações, essa é uma boa dica. A minha próxima escolha também veio por causa do Buddy Read DLX e foi Suicidas, do Rafael Montes. Esse livro conta a história de um grupo de jovens que decide se reunir para jogar roleta russa, mas ao contrário do comum, onde o jogo se encerra quando uma das pessoas morre. Nesse caso aqui, todos os jovens que jogaram morreram. E é aí que fica o mistério como isso aconteceu. A história alterna entre três narrativas, onde em uma nós acompanhamos as anotações que o personagem principal fez em um caderno em tempo real de tudo o que aconteceu no dia do jogo da roleta russa. Na segunda narrativa, nós vemos como o personagem principal conheceu cada um dos participantes do jogo. E na terceira, um ano após a tragédia, todas as mães das vítimas se reúnem na delegacia, porque a delegada decide fazer essa reunião para lerem juntas esse caderno de anotações com a narrativa em tempo real feita pelo personagem no dia da tragédia, para que elas tentassem descobrir de alguma forma o que motivou esses jovens a se suicidarem. É uma leitura muito interessante, faz a gente ficar envolvido muito fácil e com certeza eu quero conhecer outras obras desse autor incrível. Agora, meu último escolhido de melhor de 2018 foi na verdade uma grande surpresa,
que foi Os 27 Crushes de Molly, um livro que eu estava com expectativa zero, mas que me surpreendeu muito. Esse livro conta a história de uma jovem que já teve várias paixonites na vida, mas que nunca de fato chegou até eles para conversar, conhecer um pouco mais, mas isso tudo muda com o seu crush de número 27, onde ela tem que desafiar a si mesma e enfrentar a sua falta de confiança, autoestima, para que enfim ela consiga conhecer o amor. Esse livro nos entrega de uma forma leve e bem divertida uma história com desenvolvimento bem sutil que aos poucos vai nos conquistando com toda a sua mensagem sobre autoestima, construção de amizade, quebra de preconceitos e também tabus. E tudo isso é abordado e desenvolvido de uma forma tão carinhosa que a história se torna fofa e ao mesmo tempo muito reflexiva. E isso pra mim é o que torna esse livro tão precioso. Então se você gosta desses livros mais leves que trazem uma mensagem reflexiva, fica a dica. Olhando de um modo geral as minhas leituras de 2018, eu posso dizer que a maioria foram leituras muito boas, ainda bem. E que essas que eu falei agora foram apenas algumas que eu quis destacar. Mas dentro da minha lista tem aí A Guerra que Salvou a Minha Vida, A Rebelde do Deserto, 15 Dias, De Repente Esclerosei, Amor Amargo, enfim, várias histórias incríveis que valem muito a pena vocês conhecerem. Mas é claro que a gente não pode esquecer daquelas leituras que também nos decepcionaram durante o ano. E chegou a hora de falar das piores do ano. E a minha primeira escolha para essa lista é Uma Dobra no Tempo, que é até engraçado porque eu estava com expectativa muito grande para esse livro aqui, por conta do hype que estava tendo, porque ia lançar a sua adaptação para o cinema, e também por conta da republicação dessa edição em capa dura que eu achei simplesmente incrível, que inclusive em um dos vídeos de book haul trimestrais, onde eu mostrei esse livro, e o segundo também, eu comentei que a HarperCollins poderia lançar logo as outras edições que eu ia comprar com certeza, porque eu ia querer todas elas na minha estante. Mas o que eu não esperava é que eu não ia gostar da história do livro. Esse livro conta a história de dois irmãos e mais um amigo que saem em uma jornada em busca dos pais desses dois irmãos, que estava pesquisando outras dimensões e acabou desaparecendo. E no início dessa jornada eles têm a ajuda de umas 3 mulheres mágicas com poderes, alguma coisa assim, que até no início da história eu fui achando interessante, mas depois foi ficando meio esquisito, foi achando bem sem graça as coisas que iam acontecendo, e no fim das contas eu não gostei muito do livro, da história em si. E acho que o segundo livro eu nem vou ler também, porque eu vi algumas pessoas comentando que acharam até o primeiro um pouco melhor que o segundo. Então desculpa, HarperCollins, mas ao contrário do que eu disse, eu não vou comprar os outros livros da série. Vocês viram na parte de melhores que o projeto Buddy Read da LX me trouxe 2 melhores leituras, mas infelizmente ele também me trouxe uma pior, que foi Interferências, da Connie Willis. Esse livro é uma mistura de romance com ficção científica que conta a história de um novo procedimento cirúrgico onde os casais podem interligar as suas mentes e passar a sentir um pouco mais do sentimento um do outro. Mas a personagem principal acaba fazendo esse procedimento, mas ela, em vez de se ligar com a mente do seu noivo, ela acaba se ligando com a mente de uma pessoa totalmente inesperada. Esse livro despertou muito meu interesse e também de todas as outras pessoas que estavam participando da leitura conjunta, mas o que a gente encontrou foi uma leitura que até no início foi interessante, porque apresentou várias questões em relação ao comportamento das pessoas, críticas sociais, mas que o desenrolar dessa história foi perdendo totalmente o rumo e indo para uma coisa totalmente bizarra, com justificativas muito vazias e completamente sem fundamento, e isso foi deixando a leitura cada vez pior, até se tornar uma das piores leituras do meu ano de 2018. E para finalizar, sim, a lista de piores só terão 3 livros, ainda bem. É Penumbra, do André Bianco. Assim como aconteceu com Uma Dobra no Tempo, eu fui pra cima desse livro com muita expectativa,
porque foi meu primeiro contato com esse autor, que é referência na literatura nacional de terror e suspense. Então eu já queria há muito tempo conhecer o trabalho do André Bianco, mas infelizmente a história não me conquistou muito. Penumbra vai contar a história de uma garota que vai parar em um lugar totalmente misterioso e sombrio, e sem saber o que fazer, totalmente perdida, ela acaba conhecendo uma babá chamada de Puro Osso, que diz pra ela que vai ajudá-la a passar por aquele lugar. A história no início parecia até ser interessante, mas o seu desenvolvimento para mim foi muito linear, sem grandes acontecimentos, e a personagem principal também não ajudou muito, tendo sempre um mesmo comportamento, repetindo falas, e isso foi me enchendo o saco e me cansando bastante, deixando a leitura bem maçante. Então me cansou muito e eu não curti tanto. Mas não se preocupem que apesar da má experiência que eu tive com esse livro, eu vou buscar ler outras obras do André Bianco, porque é muito importante a gente valorizar a nossa leitura nacional, e a gente sabe que nem sempre o autor pode agradar ao seu gosto com um certo livro, mas pode te conquistar com outro. Então eu vou buscar esse ano ler outras obras do André Bianco, para quem sabe ele me conquistar. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa minha seleção de melhores e piores do ano. E me conta aqui nos comentários se você já leu algum dos livros que eu mencionei aqui e se vocês concordam com a minha opinião. E aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para vocês serem avisados sempre que sair um vídeo novo, ok? E a gente se vê semana que vem no próximo vídeo. Tchau!